Olá, veja os destaques do portal da Assembleia de hoje. Elevação da maré causa transtornos em vários pontos da região metropolitana de São Luís. É a maré de Cisígia. Para o fim de semana, a previsão é de mais maré cheia na capital. O Corpo de Bombeiros alerta sobre os cuidados na orla marítima. No portal de hoje você vai entender as causas do fenômeno. O presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, se reúne com o presidente do Tribunal de Contas do Estado. Em pauta, a veiculação de um programa na TV Assembleia sobre as ações do TCE. O deputado estadual César Pires é o convidado do quadro Sala de Entrevista. E mais, no Dia Mundial da Água, uma reportagem especial sobre as nascentes que ainda estão livres da poluição na região metropolitana da capital. É agora, no portal da Assembleia. Nos últimos 2 dias, a maré subiu de forma surpreendente na região metropolitana de São Luís, causando alagamentos e transtornos para a população. A elevação da maré, conhecida como maré de Cisígia, tem relação também com o fenômeno superlua. Nossas equipes de reportagem estiveram em alguns pontos da cidade. Você vai entender as causas do fenômeno e também o alerta do Corpo de Bombeiros para quem pretende ir à praia no fim de semana. A previsão é de picos de maré cheia em alguns horários. As imagens feitas de celular foram captadas na orla marítima de São Luís por volta das 7 horas da noite desta quinta-feira, na praia do Araçagi, e mostram a água do mar invadindo a avenida quando a maré atingiu um dos picos mais altos, mais de 6 metros. Na beira-mar, no centro histórico, também foi registrado o fenômeno. A força do mar foi tão grande que até o estacionamento do outro lado da avenida ficou cheio de água. Quem trabalha na praia de São Marcos diz que nos últimos dias o mar está furioso, invadindo a orla e provocando sustos. Assusta a gente um pouco, a gente fica com medo. Somente as outras pessoas que aqui é alto, mas tem a ponta da areia que atinge as pessoas de lá, fica com medo, né? Beira-mar também transbordou, a gente fica com medo. Aqui na praia também a mesma coisa também, ela invadiu também, aqui no final aqui da pista nova, tá vendo? E é perigoso. É perigoso demais, até porque vem muita gente de fora que não sabe, tá entendendo? Aí vai entrar errado, aí acaba pegando prejuízo com o seu veículo. Já são mais de 10 horas da noite e nós voltamos aqui à praia de São Marcos, não para mostrar mais para você a maré alta, porque ela já se foi. É assim a variação da maré constante aqui em São Luís. Olhando para o mar, nem parece que nós tivemos, no início da noite, uma grande elevação de maré. Mas ela vai e deixa as marcas. Olha o que a gente vê aqui, ó. Nós temos pedaços de cadeira, de guarda-sol, tudo arrastado pela força da maré. Este bar, que nós estamos aqui pertinho, mostra pra gente, Juró, como tá, ó, só erosão provocada pela maré. O que nós vemos são blocos de concreto, a força da maré já invadindo o local onde estão instalados hoje os bares aqui da orla marítima da praia de São Marcos. É o que os especialistas chamam de maré de Cisígia, que tem relação com o fenômeno da superlua. E de acordo com a previsão da tábua da maré, na noite desta sexta-feira e de sábado, mais uma vez, ela vai voltar a atingir a marca dos 6 metros. E como assusta, até porque eu fico de olho direto para lá, ó. Eu fico de olho direto para lá, com medo de ela querer vir transportar por aí por cima, aí só já viu, né? Aí quando ela vem com muita força assim é rápido. Por volta das 7h50 da manhã desta sexta-feira, mais uma vez, a maré chegou a 6 metros. Na litorânea, as águas avançaram sobre as barracas que ficam na areia, chegando com força até as construções. Esta atendente trabalha neste restaurante há mais de 10 anos e diz que nunca tinha visto algo parecido. Há muito tempo que eu não vejo, não sei nem se eu já tinha visto alguma vez, pelo tanto de tempo que eu trabalho aqui. Acho que é a primeira vez que eu vejo isso. Assustador. Estamos desde ontem, assim, ó, sem água, sem nada. Fazer o quê, ó? Situação das cadeiras. Salvamos uma, mas as barracas a maré já levou, não sabe nem onde é que tá.
No bairro Ilhinha, a maré invadiu esta rua, levando sujeira e transtornos para os moradores. Já na beira-mar, na Praia Grande, mesmo após o pico registrado no início da manhã, as águas permaneceram em um nível elevado, praticamente na altura da calçada. Este vídeo, feito no celular por um morador, mostra a situação que ficou o Porto do Vieira, em São José de Ribamar. O sobe e desce das águas tem influência direta da Lua, que neste período está alinhada com o Sol e a Terra. O resultado é a maré de Cisígia, que ocorre frequentemente, 2 vezes todos os meses. Ela está mais forte agora porque nos meses de março e abril ocorre o equinócio, gerando marés de Cisígia equinociais, que têm poder destrutivo. Este mesmo fenômeno volta a acontecer em setembro e outubro. Esse equinócio, ele tem uma influência porque está relacionado com o movimento de translação da Terra e do alinhamento do plano equatorial do Sol, também com esses astros, Sol, Terra e Lua, gerando essas marés equinociais. São as maiores marés do ano, né, que ocorrem tanto em março e abril como setembro e outubro. Além disso, nós temos ainda um outro fator que potencializa a força dessas marés. Em abril, março e abril são as chuvas, então estão chovendo muito. A gente sabe que nós temos rios com um caudal fluvial muito grande e que acaba desembocando na zona costeira. Isso amplia a força das marés. Para quem frequenta as praias, o Corpo de Bombeiros faz um alerta, porque o fenômeno segue durante todo o final de semana. Os banhistas precisam redobrar os cuidados. Nós orientamos, especialmente nesse momento de maré de Cisígia, que os banhistas redobrem a atenção no momento do banho do mar. Por quê? Porque a amplitude é bem maior, especialmente no momento da vazante, onde existem as correntes de retorno. A força da maré é bem grande, então tem que ter uma atenção especial por parte do banhista, uma cautela. A gente orienta especialmente na maré vazante, no momento da maré vazante, que evite o banho no mar, para evitar situações de risco, evitar o afogamento. No sábado, o pico da maré está previsto para as 8h30 da manhã e no domingo para as 9 da manhã, quando as águas devem ultrapassar os 6 metros de altura. Segundo o major, neste período, os bombeiros intensificam a atenção. No que diz respeito ao comportamento do mar, a gente redobra a atenção, reforça o patrulhamento, principalmente voltado para abordagens preventivas, onde são passadas dicas de segurança para os banhistas, para que eles possam desfrutar do seu momento de lazer de forma segura. E hoje pela manhã, manifestantes foram às ruas do centro da capital para protestar contra as propostas de reforma da Previdência pelo governo federal. Entre elas, o aumento da idade mínima para aposentadoria e o fim das condições especiais para os trabalhadores rurais. A marcha aconteceu em várias cidades brasileiras e marca o Dia Nacional de Luta em Defesa da Previdência Social. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, participou de um encontro no Tribunal de Contas do Estado. Além de reafirmar a boa relação entre os poderes, a reunião tratou da viabilidade de veiculação de um programa aqui na TV Assembleia sobre as ações desenvolvidas pelo TCE. A visita do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, Nonato Lago, aconteceu na sede do TCE, em São Luís. Na pauta da reunião, a importância da relação harmônica e independente entre os poderes e a viabilidade da veiculação de um programa sobre as ações do TCE na grade da TV Assembleia. A satisfação está hoje no Tribunal de Contas, visitando a instituição através do presidente Dr. Nonato Lago. Nós conversamos um pouco sobre o tribunal, sobre os novos passos que o tribunal vai dar. Tratamos da futura participação do Tribunal de Contas na grade da nossa TV Assembleia, que vai ser muito importante levar essas informações daquilo que o Tribunal produz para o Maranhão e para o Brasil. Enfim, para mim, não só na condição de presidente do Poder Legislativo, mas como servidor efetivo da Casa, é razão de grande alegria estar aqui e discutir parcerias com o Tribunal de Contas. Uma visita de cortesia que muito honra o Tribunal de Contas, até porque o visitante, além de exercer a função de presidente da Assembleia Legislativa do Estado, é um funcionário dos quadros do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Também participaram do encontro o diretor de comunicação da Assembleia, Edwin Jenkins, o diretor administrativo da Alema, Antino Noleto, além do procurador-geral da Assembleia, o advogado Tarcísio Araújo, Ambrósio Guimarães Neto, secretário de administração do TCE e o conselheiro da instituição, Raimundo Oliveira Filho.
Esse diálogo é muito salutar para o Poder Legislativo, mesmo porque o Tribunal tem vinculação direta com este poder. E, doutor presidente Otelino, para nós é uma satisfação recebê-lo duplamente, por ser presidente da Assembleia e funcionário do Tribunal de Contas. Este ano, a Igreja Católica escolheu como tema da campanha da fraternidade as políticas públicas para incentivar e garantir direitos a todos por meio de iniciativas nas áreas de saúde, educação, saneamento e assistência social. Nesse contexto, a campanha também sugere que a política pública não é somente a ação do governo, mas também a relação entre as instituições e os diversos atores, sejam eles individuais ou coletivos, envolvidos na solução de problemas comuns a todos nós. Políticas públicas são ações desenvolvidas pelo Estado nas escalas federal, estadual e municipal para colocar em prática direitos previstos na Constituição Federal e em outras leis, para beneficiar a população, como explica este doutor em Sociologia. Começa justamente com a sociedade, a partir das demandas dos diversos atores sociais, sindicatos, associações, por exemplo, uma associação de moradores, a questão das associações patronais também, ONGs, que vão ter que demandar diversas questões, diversos problemas que existem. E aí vai ter o filtro, que vai ser feito justamente pelo poder público, através dos parlamentares eleitos, numa democracia representativa como a nossa. E a partir daí, vai se demandar quem? O Executivo. O Executivo é que vai justamente executar as políticas públicas que vão tentar suprir alguma demanda da sociedade. A campanha da Fraternidade 2019 tem como tema Fraternidade e Políticas Públicas. A ideia é identificar os problemas e propor soluções viáveis para garantir direitos sociais a todos. Precisamos olhar para frente e ver que os investimentos do próprio Estado, do município, não só para o período de 4 anos, mas os investimentos a longo prazo, eles precisam ser feitos, porque o nosso querido Estado do Maranhão, ele está mais ou menos no nível social de Alagoas. Então, são os 2 estados mais pobres do Brasil. Então, isso precisa mudar e, para isso, precisamos de políticas públicas mais fortes em relação à saúde, os cuidados básicos com a saúde, a educação, em relação à segurança, em relação a crianças, jovens, e porque se não cuidamos dessa base, que são crianças e jovens, o que é que será do futuro? No Poder Executivo Estadual, várias secretarias de governo desenvolvem ações com políticas públicas afirmativas. Uma das mais conhecidas é o programa Mais IDH, realizado pela Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, que envolve um conjunto de ações nas áreas da saúde, educação, saneamento e assistência social. Exatamente essa atitude da Igreja Católica faz com que, nos espaços de controle social, de discussão e elaboração das políticas públicas, uma forte participação de organismos católicos, a exemplo da Comissão Pastoral da Terra, do Conselho Indigenista Missionário, da Pastoral da Criança, que inclusive é importante destacar, teve nas últimas décadas um papel importante na redução da mortalidade infantil no nosso país. Em São Luís, como política pública do governo municipal, os ecopontos espalhados pela cidade atendem mais de 90 bairros. Cerca de 300 mil pessoas são beneficiadas por estruturas que recebem um descarte correto de pequenos volumes de resíduos e estimula o reaproveitamento e a reciclagem de materiais descartáveis. As políticas públicas também podem ser realizadas por organizações não governamentais. Ainda na capital, como política de iniciativa voluntária e social, a Fundação Antônio Bruno atende pacientes do interior que estão em tratamento contra o câncer na cidade. A sociedade, ela não, além de cobrar que comece a formulação de uma política pública, ela precisa acompanhar para que tenha também o retorno, para ver se foi realmente aquele interesse público foi atingido, ou se precisa de algum feedback, de alguma melhoria na execução. E para isso também é importante a própria burocracia estatal, ou seja, os servidores públicos. Porque para você fazer qualquer política pública, você precisa ter boas informações, bons dados, que são justamente esses dados, essas informações que vão subsidiar que ela seja bem planejada, executada e verificada se ela atingiu realmente a efetividade para que ela foi proposta. Veja no próximo bloco, o deputado César Pires é o convidado do quadro Sala de Entrevista. O portal volta já. No
quadro Sala de Entrevista de hoje, o deputado César Pires fala sobre os seus projetos mais recentes na Assembleia Legislativa do Maranhão. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista. E hoje nós vamos conversar com o deputado estadual César Pires, do PV. E vamos falar sobre diversos assuntos que envolvem a sociedade maranhense, mas sobretudo a sua atuação parlamentar. É com muito prazer que a gente recebe aqui o deputado César Pires. É uma honra e uma satisfação sempre renovada tê-lo aqui na TV Assembleia, deputado. Meu Deus abençoe todos nós, Juraci. Boa tarde também a você, a todos os nossos ouvintes. Eu diria que o prazer é meu de poder ser entrevistado por você e ter a oportunidade aqui pelo canal de televisão da nossa Assembleia. Deputado César Pires, desde o ano passado, o senhor é membro, participou, né, da CPI da Cyrela, né, que averigou, investigou irregularidades e empreendimentos dessa empresa aqui no estado do Maranhão. E já este ano, algumas vistorias foram feitas, inclusive o senhor foi um dos que mais bateu na tecla de que os moradores deveriam participar do processo de vistoria, de observações, né, para que a solução possa acontecer. Foi um trabalho árduo da CPI, né? Foi. A CPI foi prejudicada, embora com muita importância, porque já foi montado em cima e o nosso regimento não permite passar de uma gestão para outra. E terminaria no dia 30 de dezembro, como terminou. De janeiro. E isso impediu dela avançar um pouco mais, mas não prejudicou os resultados ou o favorecimento aos moradores em relação às nossas ações. O certo é que nós entregamos um relatório com as ponderações que nós fizemos a Cyrela. A Cyrela se comportou bem no início do processo. A promotoria, por meio da promotora Lídia Cavalcante, também foi espetacular. Os secretários da Prefeitura e não minuto se recusaram a discutir conosco, mas eu consegui identificar algumas coisas, Juraci, que eu acho que precisam ser reparadas. Muito do habites foram dados sem um exame local, sem uma atenção maior. E o que é pior, o que eu vi também, muitas responsabilidades dos gestores, achando que a responsabilidade sempre estava no nível inferior, como se eles ficassem incólume ou totalmente distanciados daquilo. Não, eles são responsabilizados. Eu acho que precisa ser reparado. Alguns dizem assim, mas a legislação está caduca, está há 10 anos, mas a gestão atual tem 6 anos. Por que não mudou? Por que não reparou? A Cyrela também brincou muito. Ela, pela distância geográfica que nós ficamos, ela imaginava que aqui não ia haver resistência. Então, a ação da promotoria com a ação da Assembleia, eu creio que foram fundamentais para minimizar a dor dos moradores. O senhor acha que depois da CPI, dos resultados produzidos, né, pela CPI da Cyrela aqui na Assembleia Legislativa, os senhores foram, por exemplo, deputados, o senhor, o deputado Zé Inácio e outros deputados, foram a São Paulo, inclusive conversar, questionar os diretores da empresa. O senhor acha que a gente vai ter uma mudança de concepção, né, na hora de realizar esses empreendimentos? Porque as promessas são muitas, mas o que se entrega, ao invés de sonho, acaba virando um pesadelo na vida dos moradores. Por culpa também muito da parte da gestão da Prefeitura Municipal, no uso ou ocupação de solo ou habites. E nesse meio, por toda a questão de ambiente, por toda uma questão de exame, por tudo isso. Pra você ter uma ideia agora, a Cyrela está brincando com o povo em relação a alguma coisa. A Cyrela pede para as pessoas e paga que faça um contrato de aluguel. Esse contrato de aluguel, agora no meio, a Cyrela diz, não, agora essas pessoas vão voltar e nós vamos cortar os aluguéis. E quem é que vai pagar o aluguel? Será que aquela que está no contrato de que deverá pagar até o final do contrato ou não? Como é que essas pessoas vão morar e agora continuar pagando? Quem vai pagar é a Cyrela? Essa é uma luta que eu estou também começando a questionar em relação a isso. E utilizarei da Assembleia caso a Cyrela não continue a pagar os aluguéis, ainda que essas pessoas venham a estar morando ali dentro. Outra coisa que eu questionei também, chamei o secretário Madison, que esteve conosco, chamei o Corpo de Bombeiro, que esteve conosco, porque não era permitido que as pessoas que compravam acompanhassem a vistoria. E eu consegui isso. Eu consegui levar, inclusive levei representantes para examinar em loco, para poder fazer o relatório, para acompanhar a evolução dos procedimentos. E esse foi um diferencial do trabalho da CPI. Inclusive a CPI tinha terminado. A CPI, Juraci, já tinha terminado, já foi agora que eu dei continuidade como parlamentar, que é uma prerrogativa nossa de continuar defendendo a sociedade. E ainda recebi reclamações de alguma coisa que está faltando. Por exemplo, eles queriam entregar
sem que algumas pessoas pudessem usar gás butano, porque as cortinas de vidro ou película de vidro estavam inadequadas. Eu não aceitei, não. A Acelera tem por obrigação de reexaminar e comuniquei ao secretário Madison que não desse o habite-se, evidentemente que eu não posso impor, mas sugestão a ele, porque depois, se tivesse uma explosão, a responsabilidade era dele, até porque, como é que uma pessoa tem um bebê? E vai esquentar água aonde? Para uma criança que se alimenta de 6 em 6 horas à noite. Tem que esquentar o leite, a mamadeira da criança, ou mesmo tiver um idoso, ou mesmo uma pessoa que tem uma vontade de comer de noite. Precisa ser bem vista. Bem visto. Não podia ser dessa forma, entregar um prédio sem poder usar gás butano. Então, eu acho que foi reparado esses equívocos. Não me procuraram mais os moradores em relação a isso, mas acho que avançamos muito. Deputado César Pires, a Assembleia Legislativa está criando a frente parlamentar que vai tratar sobre duas patologias, né, que vem atormentando bastante a sociedade maranhense brasileira, que é a hipertensão e também o diabetes. São realidades, diabetes inclusive uma doença silenciosa e que é responsável 20% hoje da população, né, vive esse quadro de diabetes. A gente tem uma coisa de pré-existência também, que precisa ser melhor tratado. E a Assembleia está debruçada sobre este problema, isso está à frente, inclusive, desse trabalho da frente parlamentar e de que forma se dará para que a gente possa ter uma prevenção e um trabalho mais específico em defesa dos diabéticos e também dos hipertensos. Eu fui procurado pelo presidente da Associação dos Diabéticos e Hipertensos, o senhor Edilson. Ponderou essas situações conosco. Eu também sou diabético, tive um pai diabético, família da minha mulher diabética, eu sei o que significa isso. E o preço sabe bem o que é essa realidade, que nós pagamos por isso. Desses 20% que você falou, Juraci, eu creio que 5 têm condições de comprar os medicamentos, 15 precisam. 8 mil pessoas eram atendidas por mês no SEMESP, aonde ali ia desde o insumo que eles chamam daquele material que faz o exame no cotidiano para acompanhar, a pessoa ver o que tipo de alimentação, ou examinar mesmo quando sente algum desconforto de ordem física, orgânica, biológica, em relação a isso e ver se não está alterado, até a própria insulina. E materiais para fazer reparos de danos causados como ferimentos pela diabetes. E foi fechado o SEMESP, era um centro de referência que não tinha só essa área de concentração de conhecimento no campo da medicina, tinha o hipertensivo, tinha o diabético, tinha outras áreas. Foi definhando, fechando outras áreas, mas ficou hipertensivo de diabético. E aí começou a faltar até o gases para poder fazer os curativos das pessoas mutiladas, com ausência de dedos, unhas, pés, que precisavam e não tem condição. Essa pessoa se deslocava distante, mas era atendida, ainda que com a precariedade atendida. Por fim, o governo fechou o SEMESP, no meu ato, um gesto criminoso, incompetente, desnecessário, desumano com essas pessoas que se deslocam de longe e do interior, porque não tem um atendimento básico que deveria ter em muitos municípios. O que acontece? Aí remeteu para ali, para outro hospital. E o outro hospital que tem no Pan Diamante, ele não tem a estrutura necessária para poder atender as demandas já anterior dele, adicionada mais essas outras demandas e mais a que cresce diariamente. Resultado, não tem como você atender essas pessoas. E tem situações que as pessoas se deslocam, a diabetes tem problema de hipoglicemia também, embora ela seja uma questão de uma hiperglicemia, mas ela tem, quando você toma remédio e não come, ela pode baixar numa questão de hipoglicemia e você fica ali sem ter nada, ou quando dá hiperglicemia, o excesso por uma razão ou por outra, o nervosismo. E às vezes é tão rápido que pega de surpresa a pessoa, independente do local onde ela esteja, né? Pode deixar danos irreparáveis na visão e nos rins e no sistema vascular por completo também. Essa insulina às vezes não tem e é mal atendido e demora. São dados fornecidos por mim, pelas pessoas que acompanham. Para corroborar com o que o senhor está dizendo, eu estava de férias agora, no período final do ano, no estado do Piauí, e uma médica saiu do consultório, estava com a mãe, e ao que parece atarefada, a vida estressante, foi para dentro do carro, e ela acho que tentou se aplicar a insulina, não sei o que aconteceu, ela acabou falecendo dentro do carro. E é porque o Piauí utiliza 98% para a questão do recurso básico, o Maranhão 40%. Vão dizer assim, mas o ex-ministro era piauiense. Toda vez tem uma desculpa. Mas isso não faz diferença não, deputado? Faz, mas para que nós temos deputados federais, senadores e o próprio governo também, que não aloca os recursos necessários na questão da básica. Porque você pode dizer, isso não é uma questão do Estado.
porque o Estado é para criar situações mais avançadas. Sim, então se você não corrigir lá, você vai corrigir aqui as sequelas, as consequências, que lá no município não tem, o que é pior. E essa sequela provocada pela falta de uma atenção básica, que deveria ser feito pelo município, mas o município não tem o recurso e o Estado não aporta esse recurso para poder dar uma resposta em relação a isso, agrava a situação. Deputado, o tempo urge. Eu queria saber do senhor, o senhor continua a defender a emenda impositiva? Continuo. Eu vou morrer nessa defesa. Eu acho que é uma luta que não é uma luta do SES, é uma luta da Assembleia. Porque veja bem o seguinte, eu sou um deputado de oposição. Nós somos 4 deputados de oposição só. Restam 38 deputados da situação. Será que esses 4 deputados é que vão dificultar o Estado? E outra coisa, o deputado passa a não ter o direito discricionário de botar sua emenda para um município ou para outro. Ele fica refém do próprio governo. Então, o que nós queremos propor? 50% para a saúde, onde você escolhe o município, escolhe a ação. Por exemplo, eu botei R$1 milhão para o Aldenor Belo. Eu não pude botar. Não é o dinheiro para o deputado, o dinheiro vai para o Aldenor Belo na imagem do deputado César Pires ou qualquer um outro. Na diabetes agora nessa frente, eu podia botar R$1 milhão para o semestre não fechar. Eu tenho certeza que outros deputados colocariam também. Mas não é uma preferência do Estado, mas pode ser a minha opção de fazer essa ajuda. E quantos outros não dariam exemplo aqui para você? Então, o que nós estamos querendo? Santa Catarina, o presidente da UNALI, ele é de Santa Catarina. Lá são 7 milhões de habitantes. Tem 7 milhões de emenda impositiva. Mais ou menos é os moldes do que eu estou dizendo. 50% para a saúde, 25% para a educação e 25% com direito discricionário seu de botar, até para comprar um trator, comprar qualquer coisa. E você não tem aqui no Maranhão. Você tem na prefeitura e não tem no governo do Estado. Então eu preciso da compreensão do governador, da compreensão do presidente da casa, da compreensão dos meus pares, que não é uma luta, uma luta de opositor. É uma luta, na verdade, que você vai se ombrear, vai se comparar a outros estados que já exercitam esse tipo de situação. Eu pergunto a você, o Congresso Nacional, os deputados de oposição do Maranhão, que eram oposição ao tema, tinham emendas. Botava na Codevasp, distribuíram trator, distribuíram máquinas agrícolas, distribuíram compramento de animais, compra de animais para poder melhorar o padrão genético, né, das raças aqui nos campos agrícolas, em relação a essas pessoas todas. E nós, deputados federais, estaduais, não temos direito. Quer dizer, os federais que pertencem aos partidos, que deveriam estar sendo orientados e votarem aqui na casa, porque são beneficiários desse tipo de procedimento, se silenciam em relação a isso. Então nós vivemos o quê? Uma questão stalinista. Não é uma democracia como se faz numa situação. Então isso aqui é que eu estou lutando para que isso aconteça. Uma obrigatoriedade do governo de dar. Porque, aí tem que ganhar a aceitação dos seus pares, né? O próprio Estado pode executar o recurso. O deputado não vai executar o recurso. Os senadores de oposição do Maranhão tiveram suas emendas. O Everton teve na oposição, a Lisiane Gama teve na oposição, o Júnior Pereira teve, o Júnior teve. Todos tiveram, mesmo votando tudo contra o Temer. E nem por isso o Temer deixou de dar as emendas deles. Não foi bom para o Maranhão? Eu, por exemplo, recebi tratores dados pelo senador Everton e dei para o meu município. Pode dar essa contribuição, né? Podia dar minha contribuição. Nem por isso ele mudou a posição política dele e nem eu mudei a minha. Deputado, eu ficaria o dia inteiro conversando com o senhor, que é sempre um papo muito agradável e sempre um prazer tê-lo aqui. Eu conversei no quadro Sala de Entrevista com o deputado César Pires, do PV. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Sucesso ainda mais na sua atividade parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. Preciso de tudo isso e a compreensão de vocês e sempre abrir esse espaço para nós. O quadro Sala de Entrevista fica por aqui. A seguir, as principais notícias do nosso estado voltam no portal da TV Assembleia. Fique ligado. Hoje, Dia Mundial da Água, uma audiência pública proposta pelo deputado Zé Inácio Lula será realizada aqui na Assembleia para debater a importância da preservação desse recurso natural. O repórter Ronald II tem mais informações sobre o evento.
O Dia Mundial da Água será marcado aqui na Assembleia Legislativa por uma audiência pública proposta pelo deputado estadual Zé Inácio. O encontro será aberto ao público e acontece aqui no auditório Fernando Falcão a partir das 2 horas da tarde. Toda a audiência será transmitida ao vivo pela TV Assembleia. Vale a pena conferir as discussões sobre esse recurso essencial para a vida. Ronald II para a TV Assembleia. E por falar em Dia Mundial da Água, a TV Assembleia produziu uma reportagem especial em homenagem às nascentes dos rios da capital. Você acompanha agora um passeio pelos berços de alguns rios na região metropolitana de São Luís, onde ainda é possível encontrar água pura. A reportagem é de Tirciane Chuvas e Rubenilson Lima. Planeta Água, Terra, Planeta Água, Terra. A letra da música Planeta Água, de Guilherme Arantes, traduz bem a importância desse recurso natural para a sobrevivência dos seres vivos. Ela começa a nossa matéria, na voz do músico e professor de ecologia, Saul Gultman, que trouxe nossa equipe para conhecer algumas das poucas nascentes livres da poluição em São Luís. Da entrada do Quebra-Pote, zona rural da capital, são mais 4 quilômetros até o Rio São Joaquim, que deságua no Tibiri. A cor da água é escura por conta da quantidade de folhas que caem no rio, mas a água ainda é pura. O processo natural de decomposição da matéria orgânica, as folhas que caem na margem do rio, elas se decompõem e liberam essa tipo uma tintura. Mas isso aqui não significa que a água não é boa. Essa água aqui é muito boa e é muito usada pela comunidade para lazer e tudo mais. Agora você pode observar que é importantíssimo, é isso aqui, ó. A mata ciliar do rio, nesse trecho do rio São Joaquim, aqui na estrada do Quebra-Pote, está muito bem preservado. O buritizal está preservado, as outras plantas aquáticas estão aqui, as macrófitas aquáticas. É um rio que ainda se pode banhar com tranquilidade aqui em São Luís. Ele alerta para a situação de muitos rios e nascentes de São Luís que estão morrendo. A situação eu não vou dizer que é irreversível, porque com a decisão política tudo pode ser, algumas coisas podem ser revistas, podem ser recuperadas, mas é muito difícil porque os conjuntos habitacionais, os bairros avançaram sobre as áreas de nascente e matando a nascente você mata o rio, né? Seguimos para o rio da Vila Bagdá, onde o professor nos mostrou a nascente, a água brotando do chão. A água é fonte de vida. Não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos. Todos nós dependemos dela para viver. Daí a importância de se preservar rios e nascentes, como essa aqui, que é a nascente do rio da Vila Bagdá. Como esta, existem 6 nascentes somente nessa região. Um dos líderes comunitários do Quebra-Pote nos acompanhou. Ele reforçou a importância do Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, e mais ainda da importância da preservação. E aqui é um rio que não seca. É interessante isso, que ele não seca, passa invernos, verões, aquele todo o tempo com a mesma quantidade de água. Diminui o fluxo, mas ainda assim permanece com água nos seus leitos, né? E o importante é que nós estamos aqui na nascente do rio. O importante disso, uma nascente maravilhosa, preservada, conservada pelas matas ciliares, é importante isso para São Luís. Então é uma chamativa para que possamos conservar, né, os rios, porque é importante para nós, haja vista que tem muitos rios morrendo na nossa capital e a gente tem que conservar o que nós temos aqui na nossa região. É importante isso. Nossa última parada, ainda na região do Quebra-Pote, foi nesta lagoa de água limpa e rico ecossistema. Os recursos hídricos são de fundamental importância para o desenvolvimento de diversas atividades econômicas. Com relação à produção agrícola, a água pode representar até 90% da composição das plantas, o que significa muito mais produção. Graças à lagoa, que ocupa uma área de quase 10 mil metros quadrados, a comunidade desenvolveu um projeto de pequenas plantações. A água levada para irrigação por meio de 3 bombas é fundamental para a sobrevivência de 32 famílias da região. A gente consegue produzir a jussara, que é o açaí BRS Pará do Pará, tem a folhagem, que é o cheiro, a plantação de mandioca, né, que é pelos agricultores que faz, e tem também as outras famílias que produzem tipo de irrigação para hortaliça. Todas essas sai água desse açude. A gente faz a preservação, ao redor dele são 100 metros para a roçagem, limpeza, a gente faz também. 10 mil metros quadrados, a maior população da associação um projeto de pequenas plantações. Seu Antônio fala do esforço diário para manter a poluição longe daqui.
Para você ver, lá na frente tem a placa proibido o banho, mas só que as pessoas não obedecem. Já vê viatura, já leva os pessoal, mas não coisa. A gente cata o lixo, mas vem cá, se você for ver bem lá na frente, tem lixo. Mas vocês estão conseguindo manter limpo? Então, consegue manter, mas final de semana você vem, os caras vêm para banhar, joga o lixo lá na frente. A gente, no meio da semana, vai tira. Você vê ali, ó, latinha de cerveja, a gente vai tira, mas é uma guerra contra o pessoal de fora, a gente de São Luís, bairro de Fátima, cidade operária, tudo querer banhar. Embora este recurso seja encontrado em abundância em nosso planeta, a quantidade de água doce é muito pequena. Quase todos os 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água que o planeta possui é salgada e apenas 2,5% é água doce. 2/3 estão em geleiras. O 1/3 restante está no subterrâneo e menos de 1% está disponível em rios e lagoas. Preservar é o único caminho, já que ela é vital para a nossa sobrevivência. E lembra do rio que mostramos no início da reportagem? Pois é, o professor não resistiu e caiu na água, na esperança de que o São Joaquim continue assim, com a água pura e sua mata ciliar preservada. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens e a entrevista de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Fique agora com as dicas para o fim de semana aqui em São Luís, na nossa agenda cultural com Milena Dutra. Uma ótima tarde, um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar segunda-feira. Até lá!